Muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa atividade de exposição doutrinária desta tarde, quinta-feira, 17 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos que estão aqui presentes e todos que estão assistindo pelo Facebook, através da internet. Aguardemos alguns instantes para darmos início à nossa palestra pública. Enquanto isso, quero convidá-los para assistir o tema de hoje. A morte não rompe os laços afetivos da família. Já voltamos. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, deixem essas águas nas proximidades em que se encontram, para que no final, na prece de encerramento, possamos pedir aos benfeitores a magnetização das águas. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a prece inicial, dando assim início à nossa atividade. Nesse instante, unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos aos benfeitores, a Jesus, pedimos a Deus as suas bênçãos, o seu amparo para todos nós, para os nossos familiares e amigos. Mas, sobretudo, que possamos também olhar os desvalidos de toda a sorte, para que sejam beneficiados também por esta espiritualidade amiga. Agradecemos e, em teu nome, damos início à atividade desta tarde. Vou passar a palavra ao nosso irmão Ricardo Zuccarelli, que irá nos conduzir nas reflexões desta tarde. Com a palavra, Ricardo Zuccarelli, da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Boa tarde, meus queridos irmãos, aqui da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Com grande satisfação que nós estamos aqui hoje, nesta tarde de quinta-feira, dia 17 de junho, e convido a todos os irmãos que estão aqui assistindo essa exposição para que separem um copo d'água, já, para que no final possam receber as irradiações dos benfeitores espirituais. E antes de iniciarmos o tema de hoje, unamos nossos pensamentos na prece de abertura. Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome, mesmo virtualmente, para juntos aprendermos um pouco do teu Evangelho e desta maravilhosa doutrina espírita, que tanto nos esclarece e tanto nos consola. Pedimos a assistência e proteção dos benfeitores espirituais a todos que estão assistindo esta humilde exposição, a seus familiares, seus amigos, encarnados e desencarnados, e que todos nós possamos absorver e praticar um pouco dos ensinamentos que forem apresentados hoje. Assim, com a permissão dos mentores espirituais desta casa, iniciamos a exposição de hoje. O tema é: a morte não rompe os laços afetivos de família. Esse é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 4, nos itens 18 a 23. Então nós vamos iniciar com o texto de Kardec no item 18. O que Kardec nos diz?
que os laços de família não sofrem destruição com a reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles tornam-se mais fortalecidos, mais apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. São felizes por se encontrarem juntos. Esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porque ao regressar à espiritualidade, que é a nossa casa, que é a nossa casa original, se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, uns até seguem outros durante a encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, para trabalharem juntos pelo progresso de todos. Se uns encarnam e outros não, continua Kardec, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres, ou seja, na espiritualidade, sem o corpo físico, eles velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, que estão encarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os mais atrasados progridam. Assim, após cada existência, todos avançam no seu aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva é a afeição entre eles, pois mais depurados eles são, não têm o egoísmo nem as paixões devastadoras. Podem percorrer inúmeras existências corpóreas, mantendo a estima entre eles. Está comprovado que a afeição real de alma a alma é a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos físicos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis, então, são apenas as afeições espirituais, enquanto as de natureza carnal se extinguem logo, com a causa que lhes deu origem, e que não vai se manter no mundo dos espíritos, enquanto a alma é imortal. As pessoas que se unem exclusivamente por interesses, nada são realmente umas para as outras. A morte as separa tanto aqui na Terra como no espaço. Ao ler esse texto de Kardec, é importante pensar no que isso significa para nós. Vocábulo família. Não é uma simples palavra. Ela deveria ser uma abençoada. Sentimentos, estruturam-se as aspirações, refinam-se as ideias, transformam-se as inimizades antigas em amizades, muitas vezes de várias e várias encarnações, em possibilidades preciosas para elaborarem ações conjuntas que edificam a todos. A família é o mais prodigioso educandário do progresso humano. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema honrai pai e mãe, complementa o que diz este capítulo que nós estamos abordando hoje. Os espíritos superiores colocam que a família não acaba com o desencarne de seus componentes. Quando o sentimento que une as pessoas é verdadeiro, baseado no amor, no respeito, no companheirismo de uns com os outros, ela sobreviverá além da vida material. Esses laços são fortes e mais se consolidam no plano espiritual. As pessoas, depois de desencarnar, encontram-se no plano espiritual e reúnem-se de novo para outras tarefas que virão novamente na vida material, reencarnando em seguida. Temos aí as famílias harmoniosas. Mas quando os sentimentos são de ordem puramente material, baseados no egoísmo, no orgulho, nas ilusões de cargos, de fortunas, ou apenas na beleza física, o desencarne, que é a morte do corpo físico apenas, mesmo de apenas um dos seus membros familiares, romperá esses laços e a família desaparecerá. Isso a gente vê seguidamente. Famílias que
quando o pai ou a mãe ou algum irmão que mantém unida a família desencarna, ela se desestrutura muito rapidamente, porque não há o afeto, não há o amor entre os componentes. E essas pessoas não mais vão se encontrar na vida espiritual, mas poderão se reencontrar em novas existências para saldarem os débitos contraídos uns com os outros. É isso que explica a existência de famílias em desequilíbrio, em constante desarmonia, em eternas cobranças. Como bem disse Kardec, as famílias que se unem apenas por interesses ou paixões não se mantêm por muito tempo. Kardec continua o assunto no item 19 do capítulo que nós estamos abordando hoje. A união e a afeição entre parentes são um sinal de simpatia anterior que os aproximou do plano espiritual ou de encarnações passadas. Se alguém cujo caráter, gostos e pendores, para o bem ou para o mal, nenhuma semelhança tem com os parentes mais próximos, se costuma dizer que não é da família, o que é uma verdade mais profunda do que a gente supõe. É permitido que ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo sentido e objetivo de servir de prova para uns e para outros como meio de progredir. Assim, os maus podem se melhorar em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. O caráter mau se abranda, os costumes se apuram, as antipatias vão se esvaindo, e desse modo se dá uma miscigenação, uma mistura das diferentes categorias de espíritos, como ocorre entre as raças e os povos. E essa é uma concepção idealista de Kardec, mas nem sempre é assim. Eu conheço e penso que a maioria dos que estão assistindo essa exposição conhecem famílias onde os filhos, ou mesmo os pais, que além de serem completamente diferentes uns dos outros, não têm jeito de eliminar seus maus hábitos. Mas todo esforço vale a pena. A semente do amor e da moral deve ser plantada por quem tem esta responsabilidade, principalmente os pais. A família onde os filhos é que dão os bons exemplos, por serem os espíritos que vieram com esta missão educadora. No item 20, Kardec mostra que os laços de afeição familiares permanecem entre os espíritos, mesmo com as inúmeras encarnações com diferentes pais, mães e irmãos. Se um homem teve 10 encarnações, não se segue daí que irá encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Ele vai encontrar lá, no plano espiritual, sempre os que foram objetos de sua afeição, que foram ligados na Terra de diversas formas, na mesma ou em diferentes famílias carnais. No item seguinte, no item 21, no tema de hoje, Kardec mostra as consequências da doutrina antirreencarnacionista, que não admite a pré-existência da alma ao corpo físico. Sendo a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, nenhuma relação anterior entre elas haveria e seria completamente estranhas as pessoas umas às outras. Os pais seriam estranhos aos filhos. A filiação familiar seria reduzida aos corpos, sem qualquer laço espiritual. E é isto que a medicina tradicional, a genética, a psicologia admitem, pois não conseguem ver além da matéria física que afeta os sentidos. Não admitem as vidas sucessivas, as reencarnações. Kardec ainda coloca que, admitindo a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já terem se conhecido, vivido juntos, terem se amado e podem reunir-se novamente a fim de aumentarem seus laços de simpatia. O codificador coloca no item 22, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas da não reencarnação, que algumas religiões ainda adotam, a sorte ou o destino das almas
se acha irrevogavelmente determinada, após uma só existência. Isto implica que não poderiam progredir. Conforme tenham vivido bem ou mal, ao desencarnarem, elas iriam imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. E tem muita gente que ainda pensa nisso, hein? Ficariam para sempre separadas e sem esperança de voltarem a ficar juntas. Então as almas dos pais, das mães, dos filhos, dos maridos, das esposas, dos irmãos, as irmãs, os amigos, jamais teriam certeza de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Já com a reencarnação e o progresso das almas, todos que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço. Se alguns fraquejam no caminho, retardando o seu adiantamento e a felicidade, eles podem manter a esperança, pois serão ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam. E um dia sairão do mal que criaram para si. Com a reencarnação há uma perene solidariedade entre os encarnados e desencarnados, o estreitamento dos laços de afeição. No item 23, Kardec resume as alternativas do ser humano após a morte do corpo físico, em 4 alternativas. Na primeira, seria o nada, de acordo com o materialismo. Na segunda, a absorção da alma no todo universal, perdendo a sua individualidade, isto de acordo com a doutrina panteísta. Na terceira alternativa, a alma teria uma única encarnação e a sua sorte seria definitiva até o fim dos tempos. Ou ela iria para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Isso segundo a doutrina da Igreja. A quarta opção, a alma terá uma progressão infinita, com inúmeras encarnações, conforme o que diz os iluminares da doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, não haveria esperança das almas se encontrarem novamente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, né? Ou céu, ou inferno, ou purgatório. Com a pluralidade das existências e a progressão gradativa do espírito, há certeza que as almas que são afins continuarão as relações, e é por isso que se constitui a verdadeira família. A constituição das famílias não é apenas importante, mas é vital para uma sociedade, para um país, ao mundo, pois é dela que se formam os indivíduos que vão constituir as inúmeras comunidades. Por ser a célula inicial de convívio humano, se a família vai mal, toda a sociedade sofre. E é isso que a gente vê, né, seguidamente. Hoje há um grande bombardeio contra a família, que já vem de algumas décadas e tem um propósito muito bem articulado. Não vamos nos enganar. Não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, esse ataque vem sendo feito. São os programas na TV, as novelas, as propagandas, os filmes, as músicas de baixíssimo nível, apelando para o sexo desregrado, incentiva a legalização do aborto, apologia às drogas, desrespeito às leis. Nós estamos vendo muito disso hoje em dia. Não é isto que vemos, né, seguidamente nos jornais. Também há um grande incentivo nas amizades virtuais, principalmente de crianças e adolescentes, com relacionamentos escondidos dos pais, que depois, muitas vezes, terminam em tragédias. Incentiva-se também
a erotização das crianças em detrimento da educação moral. E qual o resultado disto para as famílias? Adolescentes grávidas, às vezes iniciando com 10 a 13 anos, quando o corpo nem está formado ainda. Os estupros, os casos de pedofilia dentro dos lares. E há mais resultados deste ataque à família. Um deles é o alcoolismo, muitas vezes acaba em mortes no trânsito. Outros são as agressões entre pais e filhos. E a gente tem visto seguidamente isso na mídia, pais matando os filhos, às vezes crianças com tenra idade, 2 anos, 4 anos. Esse consumo de drogas em todas as faixas sociais por desestruturação familiar, gente. Essa falta de contato físico, de abraço entre os pais, entre os filhos, entre os irmãos. Os netos conversaram com os avós para conversas saudáveis, troca de experiências. E isso tudo resulta numa falta de adaptação na sociedade, nas agressões, no aumento das depressões e também no número de suicídios. As civilizações que não privilegiarem os valores familiares, o respeito aos pais, aos antepassados, o incentivo ao ensino moral e ético, acabaram desmoronando. Como já ocorreu isso com os hunos, com os espartanos, com a grande civilização romana. Está acontecendo hoje em várias partes do mundo e do Brasil. Mas aquelas famílias que resistem a esse bombardeio de conceitos negativos, que prezam o convívio harmonioso, que há carinho e respeito entre cada um dos seus componentes, que compartilham as coisas boas e até as ruins, que se ajudam nas dificuldades, essas sobrevivem aqui no plano material e vão continuar no plano espiritual. É importante nós pegarmos também alguns outros comentários de espíritos de grande porte, como o espírito Miramês no livro Filosofia Espírita. Ele diz a respeito: as dores da separação pela desencarnação vêm pela falta de compreensão. O espírita, ciente que a vida continua depois do túmulo e que os chamados mortos podem se comunicar com os vivos, sabe que se estabelece a consolação entre os dois planos de vida. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele tem saudade dos que ficaram na terra e espera-os no mundo da verdade, que é o mundo espiritual. Não há necessidade dos que ficam sentirem dores inconsoláveis. Se sofrem com a separação, é porque ignoram os acontecimentos espirituais. Se a revolta não empanar teu coração, ouça que essa separação é temporária e o amor verdadeiro os reunirá novamente no mundo espiritual. A desencarnação é da lei de renovação dos sentimentos, para que as criaturas possam libertar-se da escravidão, principalmente dos bens materiais e o apego às pessoas. Miramês continua: ninguém é de ninguém, todos somos iguais e devemos amar acima de tudo aquele que nos criou, porque estaremos, por força da lei, amando nossos semelhantes. Aqui ele se refere ao Pai, né? Deus, Criador de tudo. Se desejas ficar mais perto dos que partiram, tem confiança em Deus e ora por eles. Se lamentares sua partida, desprenderás do teu coração forças negativas que podem prendê-los e fazê-los sofrer. A revolta pode distanciá-lo dos entes queridos. Passa a alimentar do alimento divino, onde o amor é a base e a caridade o suprimento. Deves esquecer-te dos lamentos ante uma desencarnação, para o próprio bem dos que partem, e treinamento para os que ficam.
Desde quando existem encarnados na Terra, existem partidas. Por que não nos acostumarmos com a realidade? Jesus nos ensinou como alimentar a alma. O melhor alimento para ela é o amor. Quem ama verdadeiramente não ignora as transformações necessárias de que a natureza é o agente. Não devemos nos apegar à lembrança dos que já se foram. Certamente que não podemos esquecer a gratidão pelo que recebemos dos corações que amamos, com os quais vivemos muito tempo, mas não a ponto de termos distúrbios emocionais. Oremos por todos, que todos oram por nós. Na doutrina espírita, não há dores inconsoláveis. Por ser remédio para todas as dificuldades e dores, basta recorrer a ela nas horas mais difíceis que nós encontraremos consolo. Meus amigos, vamos nos preparando para a prece final, unindo os nossos pensamentos na imagem do Mestre Jesus. E vamos agradecer. Primeiro, pela nossa vida espiritual, a Deus, nosso Criador. Depois, aos nossos pais, que permitiram a atual encarnação. Pelas nossas famílias, que são ao mesmo tempo prova e merecimento. Agradecermos pela natureza, que nos proporciona os meios de sustento do corpo, nos mostra tantas belezas e tantos mistérios por desvendar. Pelos nossos espíritos protetores, que nos dão sustentação moral e espiritual, principalmente nas horas difíceis. Pedimos aos benfeitores espirituais que irradiem as energias salutares e harmonizadoras. A todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo, aos seus familiares, aos seus amigos, e que as águas expostas no lar de cada um sejam magnetizadas com os necessários bálsamos vitalizadores. Também solicitamos muita força aos profissionais de saúde que nessas horas estão dedicando sua vida pela vida dos seus semelhantes. Que as falanges dos bons espíritos, guiados por Jesus e por todos os grandes mestres da humanidade, façam com que a fraternidade e a solidariedade sejam as bandeiras dos povos desta terra. Que assim seja. Meus amigos, agradeço pela paciência a todos aqui que assistiram esta pequena exposição. Que tenham um bom final de tarde, que o Senhor da vida nos fortaleça e ilumine a nossa consciência. E até o próximo encontro. Muito obrigado. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Ricardo Zuccarelli, a quem pedimos as bênçãos do alto, juntamente com a sua família. Quero convidá-los para a palestra pública dialogada que teremos no próximo sábado, dia 19. O tema a ser discutido será: há mérito em amenizar as próprias provas? É bem interessante esse assunto. Vamos trazer a nossa contribuição, vamos pensar a respeito. Será que é lícito abreviar, amenizar as nossas próprias provas? Ou deveremos tratá-las com a rudeza necessária? Traga sua contribuição, divida com todos nós. Assim, espero-nos no sábado. Ou pela manhã, todos os dias às 9 horas, no momento diário de oração, onde nos encontramos para orar
por todos nós, pelas criaturas em necessidade, pelo nosso próprio planeta. Uma boa tarde para todos, muitas bênçãos. Até o próximo encontro, com a permissão de Deus. Boa tarde.